Saudações a todos os nossos amigos e irmãos de caminhada que nos acompanham, que estejam aonde estiver, acompanhando este trabalho desta casa, esse trabalho de palestras, que sempre nos traz oportunidades de reflexão, de crescimento, de conexão com a espiritualidade maior. E para afirmarmos essa conexão, nós vamos começar com uma prece. Então, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor, de misericórdia, de poder e sabedoria infinita. Vamos dizer assim: Pai Celeste, graças te damos, Senhor, por mais esse dia em nossas vidas, pela oportunidade de termos acordado para vivermos esse dia da melhor forma que nos seja possível. Graças te damos, Pai, pela bênção desta encarnação, com todos os seus desafios e possibilidades. Graças te damos, Senhor, pela bênção da vida. Rogamos, como eternos pedintes que somos, que envolva todos nós em humanidade, em ondas de paz, de amor, de equilíbrio, de saúde, em todos os níveis. Que possamos, Pai, ter lucidez, que possamos fortalecer a nossa fé e estarmos contigo assim como estás conosco. Agradecidos em teu nome, em nome de Jesus, nosso Mestre Maior, e dos bondosos mentores da espiritualidade que responsáveis pela condução dessa casa, desta tarefa, nós damos a mesma por iniciada. Que assim seja. Muito bem, meus amigos. Nos compete hoje fazermos uma reflexão em cima do tema a experiência da vontade ativa. A natureza, a criação divina é repleta de beleza e perfeição. Tudo o que Deus faz é imensamente sábio, belo e preciso, perfeito. A grande motivação da vida é a sua autopreservação e evolução, em todos os níveis da vida. E não é diferente no humano. Tudo evolui. Evolui o nosso planeta, enquanto morada desses seres, todos que estão aqui em processo de evolução, evolui os seres, evolui a humanidade. Nós vamos evoluindo progressivamente em todos os aspectos. Vamos evoluindo materialmente, vamos evoluindo intelectualmente, vamos evoluindo moralmente. E em relação a isso, eu quero começar lendo um pequeno trechinho que se encontra na Gênese, palavras de Kardec, no capítulo 18, item 2. Então, eu separei aqui para a gente, e ele diz assim, porque nos interessa muito, foco para nós, o nosso desenvolvimento moral, que é tão necessário e muitas vezes temos muita dificuldade. Diz Kardec assim: moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Abrandamento dos costumes, ou seja, a gente vai progressivamente modificando, aprimorando as nossas formas de vida. Sabe-se que nem todo mundo evolui no mesmo ritmo, nem todo mundo evolui do mesmo jeito. Nós, observando a humanidade, os seres humanos, nós vamos reparar que existem muitas diferenças. Diferenças em todos os níveis evolutivos, intelectual, no nível moral. E essas diferenças se dão a partir de muitos fatores. E nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, e eu separei também, na questão 804, eu vou pegar aqui para nós lermos um trechinho dessa questão, que nos situa no tema que a gente precisa abordar hoje. Então, na terceira parte do Livro dos Espíritos, Leis Morais, nós vamos encontrar na Lei de Igualdade, a questão 804, onde Kardec questiona os espíritos. Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? E os espíritos respondem assim: Deus criou iguais todos os espíritos,
mas cada um destes vive há mais ou menos tempo, e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus de experiências alcançada, e agora prestem atenção, e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Daí se aperfeiçoam uns mais rapidamente que outros, o que lhes dá as aptidões diversas. Então, aqui a gente já vê a importância da vontade no nosso processo evolutivo. Isso não é novo para quem já tem algum conhecimento da doutrina espírita. Se repete muito isso ao longo das obras básicas do Espiritismo. Kardec traz muito isso, a importância da vontade. E é isso que nós vamos aprofundar hoje. Nós vamos entrar um pouco mais nisso, né? A vontade, parece simples dizer assim, a importância da vontade, mas na prática isso se torna difícil, porque nós nos deparamos com muitos obstáculos, muitas dificuldades que surgem. Ou seja, ocorrem muitas influências que nos dificultam. Primeiro, vamos começar lá nos primórdios da evolução. Enquanto nós estávamos sobre a regência única dos instintos, que são um influxo divino que nos leva a evoluir, poucas escolhas se fazia, porque assim ocorre essa separação com o início do advento da razão, o início do livre-arbítrio, mas já nos animais, os animais superiores em especial, a gente já começa a exercitar flashes de consciência e começamos a exercitar também a possibilidade de termos algumas escolhas. O instinto regula quase tudo. À medida que o reino humano começa, efetivamente, com o advento da razão, ou seja, a gente constrói a possibilidade do pensamento contínuo, segundo André Luiz e Emmanuel, nós começamos a fazer o exercício do livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Livre escolha. Para você escolher, você tem que mobilizar alguns recursos. Um deles é a vontade. Porém, é muito interessante que a gente observe que a vontade ela evolui junto com a consciência. Podemos dizer que a vontade seria uma filha da razão ou da consciência. Porque sem consciência você não tem vontade. Ou seja, você tem desejos, você segue os impulsos instintivos e não tem possibilidade de escolha, porque não tem discriminação, não consigo refletir sobre isso, sobre aquilo, que é melhor, que não é melhor. Então, assim, essa evolução é uma evolução progressiva, longa, e vai continuar indefinidamente, a gente não tem o alcance até onde vai. Quanto mais evolui a consciência, quanto mais lucidez nós temos, maiores são as possibilidades de exercer a nossa vontade e de fazermos escolhas melhores ao longo da vida. Mas, como dizíamos antes, nós sofremos muitas influências. Influências que vêm dos aspectos materiais. Muitas das nossas escolhas, nós seres humanos modernos, temos a ilusão de que nós fizemos escolhas livres. Mas uma escolha só é livre quando ela é refletida. Se você não teve uma reflexão sobre aquele assunto, você até pode fazer escolhas, mas frequentemente são automáticas. Então, nós vamos encontrar várias influências. Influências da matéria, das necessidades da matéria, dos condicionamentos que vêm da natureza. Nós vamos encontrar as influências dos condicionamentos socioculturais, dos outros humanos, das necessidades que estão na nossa volta. São influências que nos puxam a determinados comportamentos, a determinadas formas de pensar, que nos induzem a determinadas formas de sentir. Também, e ali aparece na questão, as experiências pessoais. Não só as experiências pessoais desta encarnação, como também das encarnações anteriores. Cada experiência nos traz uma possibilidade de aprendizado, nos traz uma possibilidade de crescimento. As mais diversas experiências que já tivemos vão constituindo as nossas pequenas diferenças, porque cada um de nós interpreta as suas experiências de uma forma muito peculiar. E essas interpretações vão nos dando
um balizamento de quem nós somos e de como desenvolvemos as possibilidades divinas que temos em nós. E também tem outros níveis de influências, que eu chamei de influências espirituais, que são os seres já desencarnados, que também nós nos sintonizamos e influenciamos uns aos outros, eles sobre nós sobre eles, em medidas variáveis. Mas eu quero aqui fazer uma diferenciação, porque muitas vezes, quando se fala de vontade, nós usamos vontade, a expressão vontade, como sinônimo de desejo, e não são precisamente justapostas, não são efetivamente sinônimos, porque tem diferenças. E eu vou ler aqui um conceito de desejo e vontade. Então, eu coloquei assim, desejo é um impulso irrefletido, é um impulso emocional, é uma tensão que pressiona na direção de um objeto, seja ele uma situação, um objeto concreto, uma pessoa, que é percebido pela gente como foco de satisfação. Então, ele é um impulso, ele vem como um impulso, ele não vem como uma reflexão. É um impulso que nos direciona a buscar algo. E, às vezes, a gente diz assim, eu estou com vontade de comer isso. Na verdade, a maioria das vezes que a gente diz estou com vontade de comer isso, não é uma vontade, é um desejo, é um impulso. E o impulso vem pela própria natureza, por algo natural, o que vem da natureza do humano, os condicionamentos evolutivos, e ele vem pelos condicionamentos das experiências pessoais e sociais que nós passamos também. Nós vamos condicionando e criando desejos que não são naturais. Muitas vezes, vou dar um exemplo para vocês. Um ser humano, naturalmente, muitas pessoas gostam de beber cerveja. Um ser humano, naturalmente, o gosto da cerveja não é agradável ao paladar humano. Isso não é um desejo natural, mas é um desejo condicionado. A criança observa os adultos bebendo e vai criando aquele contexto, ela começa a beber e ela acostuma aquele paladar e desenvolve o desejo por aquela cerveja. Então, ela, de vez em quando, está quente, está um dia de sol, eu quero beber uma cerveja. Isso não é o fruto da vontade, isso é o fruto do desejo. A vontade é quando é algo refletido. E aí vamos ler um pouquinho sobre a vontade. E aqui eu peguei um conceito de Roberto Assagioli, num livro, ele tem um livro onde ele faz um estudo amplo sobre o que seja a vontade, o livro chamado O Ato da Vontade, e é bem interessante o que ele diz assim: a vontade está intimamente ligada à consciência do eu, como um centro ativo e unificador dos elementos psíquicos. Ela tem função diretriz e reguladora das capacidades humanas. Nós vamos encontrar no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, no capítulo 2, um capítulo sobre a vontade. E Emmanuel diz que a vontade é o gabinete central da mente, que regula todos os outros gabinetes. É o gabinete administrativo, onde se pode realmente, efetivamente decidir, vai para lá, vai para cá, faz isso, faz aquilo. Porém, e aí nós voltamos ao nosso título lá no início, a experiência ativa da vontade. A vontade, como qualquer outra característica humana, ela vem se desenvolvendo. E se desenvolve a partir do seu uso. Quanto mais nós usamos alguma coisa, mais nós desenvolvemos. Disse no começo, ela se desenvolve junto com a consciência. Eu preciso ter consciência de que existe essa, aquela e aquela outra opção para poder fazer uma escolha. Se eu não tenho consciência, eu não tenho escolha. Costumo dizer para as pessoas que aquela pessoa que não reflete, ela repete. Por um motivo bem simples. Nosso cérebro é feito para economizar energia. Tudo aquilo que a gente começa a repetir, a gente automatiza. O cérebro automatiza. Você repete tal comportamento, você automatiza. Repete tal verdade, entre aspas, ela se torna uma verdade para você. Eu tenho um ditado popular que diz assim, uma mentira muitas vezes repetida se torna verdade. E é bem assim. Então, assim com tudo que você repete, vai aumentando essa capacidade. E o treino da vontade é algo que a nossa humanidade ainda tem dificuldade. Nós, de forma geral, somos muito mais regidos pelos impulsos, pelos condicionamentos internos, do que pelas nossas livres escolhas. Para escolher livremente, preciso ter a capacidade de refletir, preciso ter a capacidade de enxergar.
Jesus já dizia: conhecereis a verdade vos libertará. E o conhecimento, a inteligência sobre a circunstância é que me dá a possibilidade de fazer escolhas. O treino da vontade, o uso, essa experiência da vontade ativa, por muito ficou posto de lado, e na civilização moderna nós temos muitas coisas, muitos impulsos, muitos convites, muitas seduções a que a gente abra a mão da vontade, que a gente siga simplesmente o fluxo da escolha da maioria, que a gente não reflita. Então, isso nos tira o exercício da vontade. Nós passamos muitas horas, às vezes, do dia, sem fazer uma escolha realmente consciente, simplesmente fazendo aquilo que está no programa, seja no programa social, seja no que a gente está acostumado a fazer sempre, a gente faz sempre, repete. Porque o repetir economiza mais energia. É muito mais difícil você iniciar um padrão novo do que você manter o padrão que você já está acostumado. Então, porque a gente automatizou, né? E aí entra a questão do hábito, o poder que tem o hábito. O hábito significa o quê? Algo que você repete cotidianamente, segue aquela regra. Tudo que você repete, você desenvolve. Então, o hábito é que nos leva a automatizar. Comecei a fazer prece todos os dias de manhã. No começo vai ser difícil, porque eu tenho que romper um padrão. Mas aí eu começo a fazer, passam-se os dias, passam-se os meses, e eu me acostumo a fazer. E fica fácil. A partir daquilo ali, eu vou fazer, naturalmente. E o dia que eu não fizer, eu vou sentir falta. E assim são todos os condicionamentos que a gente tem na vida. Os hábitos podem ser, entre aspas, negativos, nos levarem a manter padrões não saudáveis, mas também podem ser poderosas alavancas para construir padrões de saúde, de desenvolvimento. Mas para que eu mantenha um hábito, eu preciso inicialmente da vontade. A vontade que determina: eu vou fazer isso, eu vou continuar fazendo isso, eu vou fazer mais um pouco. Vou dar um exemplo. Caminhar. Atualmente, nós estamos com dificuldades em função do isolamento social, mas isso serve, dá para a gente lembrar, você começa a caminhar. Os primeiros dias é mais difícil, depois você caminha. Caminhei 2, 3 meses, aí você passa lá 1 dia, 2 sem caminhar, você sente falta de caminhar, porque criou o hábito. A gente automatiza os processos à medida que vai repetindo. Então, a experiência da vontade ativa precisa da lucidez de eu tenho uma meta. A minha situação é essa, eu estou em X ponto e quero chegar no outro. Em como eu faço isso? Precisa da reflexão, porque a vontade não é simplesmente uma força cega. Existem muitas características na vontade que nós precisamos ter lucidez dela. A vontade precisa ser inteligente para que seja mais eficaz. Não é só a força cega. Precisa ser inteligente e ela precisa ter um propósito construtivo que nos traga uma referência positiva. Então, quando a gente traz isso para o contexto evolutivo do espírito, para a nossa evolução moral, é muito fundamental que a gente consiga situar onde nós estamos. É muito fundamental que a gente trabalhe no sentido de desenvolver o autoconhecimento. Para tudo, para iniciar esse processo, precisa da vontade. Mas uma coisa influi na outra. Quanto mais consciência eu tenho, mais favorece que eu use a vontade. Quanto mais vontade eu tenho, mais eu busco o desenvolvimento da consciência. E assim, uma coisa vai facilitando a outra. E nós vamos conseguindo nos libertar das influências, que eu vou falar um pouquinho mais sobre elas, à medida em que nós nos alinhamos em hábitos saudáveis. À medida em que nós alinhamos na busca do melhor. À medida em que a gente vai dissipando as ilusões que a vida na matéria muitas vezes nos induz. As ilusões das necessidades humanas e transferindo o nosso ponto de vista, o nosso foco para as realidades transcendentes. Aí a vontade é uma poderosa ferramenta que se alia à fé como um fator de construção de uma realidade nova. E é isso que nós somos chamados. Eu falei
e é muito interessante que a gente observe, dessas influências da matéria. Por exemplo, você sente fome, você sente sono, você sente cansaço, você sente necessidade de movimento. São impulsos naturais da vida, todo mundo sente. A grande questão é que, à medida que a gente foi evoluindo, enquanto indivíduos, enquanto humanidade, nós fomos fazendo escolhas e condicionando hábitos que também vão interferindo e modificando a própria natureza biológica do ser. A forma como nós pensamos sobre algo vai criando uma realidade compatível com aquilo, ao passar do tempo. Vou dar um exemplo. Eu tenho mais de 50 anos. Quando eu era criança, era um conceito vigente, muito inquestionável, ninguém questionava isso, que uma pessoa de 50 anos era velha. E era muito velha. Eu lembro de mim criança, talvez uns 7, 8 anos, vendo a minha avó fazer 50 anos e pensando, como minha avó está velha. E as pessoas pareciam velhas. Naquele período, uma pessoa por volta de 30 anos já era uma pessoa bem velha. E hoje está cheio de gente de 30, 30 e poucos que se sente quase adolescente. Nós fomos mudando os conceitos. E quanto mais a gente vai mudando os conceitos, mais a gente vai afetando a realidade concreta. Hoje as pessoas vivem muito mais do que viviam há 40, 50 anos atrás. E quanto mais a gente recua, mais a gente vai vendo que nós somos capazes de viver muito mais à medida que a gente muda os conceitos. À medida que a gente aprimora esses conceitos, nós vamos modificando. E é muito importante para o nosso processo evolutivo que a gente tenha a capacidade de rever as nossas crenças, os nossos valores e os padrões das instituições que nós criamos, das organizações humanas que nós fizemos. Porque a evolução se dá quando se gera uma possibilidade de consciência, uma abertura para um outro olhar. Aí a gente trabalha para aquilo que aquilo se construa. Nem sempre nós conseguimos fazer isso por livre escolha. Muito frequentemente, nós necessitamos que a dor, que o sofrimento, que a vida nos instigue a andar, como nós estamos vivendo agora, neste momento da nossa jornada evolutiva aqui na Terra, em função do coronavírus e todas as consequências que isso tem trazido. Isso está instigando de uma forma muito importante que os seres humanos parem e se autoavaliem, revejam a sua forma de escolha. Óbvio que tem conflito. A evolução sempre se dá com conflitos. Quando você quer uma mudança, uma parte quer, outra resiste. Então, os conflitos fazem parte da vida humana. A gente precisa dos conflitos. Ter a vontade, e aí vamos para a questão do que a doutrina espírita nos traz. Quando diz assim no Evangelho, se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para se autotransformar. E aí diz, no Evangelho, o primeiro mandamento, amai-vos, espíritas, amai-vos. Isso não serve só para os espíritas, serve para todos. Então, mas o amar não é simples. Agora eu vou amar. Mandei e eu vou sentir. Não funciona assim. Nós precisamos ir descobrindo a capacidade, porque o amor é algo espontâneo. A gente treina ele, pode treinar o amor como qualquer característica. Mas eu preciso descobrir a capacidade de enxergar o lado divino das circunstâncias, das pessoas, de mim mesmo. Assim eu vou desenvolvendo o amor. Então, e é um treino. Tudo é treino. E para treinar, eu preciso de vontade. De vontade que se mantenha. Eu quero fazer isso, eu vou tentar, até que um momento você vai começar a perceber os resultados aparecerem. Então, o primeiro mandamento, amai-vos. O segundo, instruí-vos. Para isso também precisa vontade. É mais fácil, às vezes, a gente ligar uma televisão ou ficar zapeando na internet, nas redes sociais, do que pegar um livro e ler com atenção e refletir sobre aquele livro, fazer uma relação daquilo com a nossa vida, com o mundo que a gente está vivendo. É muito mais fácil a gente simplesmente pegar a coisa pronta, seguir o modismo do mundo, do que nós fazermos as nossas reflexões, as nossas escolhas. É muito mais fácil você pegar uma verdade que está expressa, seja lá nas redes sociais ou que a TV apresenta, do que você ir lá, pesquisar, verificar, e para ter uma opinião mais abalizada. Então,
há necessidade da vontade para que se mantenha o esforço, para que se desenvolvam disciplinas saudáveis. Disciplina é uma coisa que muita gente tem uma rejeição, porque se criou uma ideia negativa que disciplina é uma imposição, alguém te impõe de fora para dentro. E a palavra disciplina significa ser discípulo de si mesmo. Então, ter disciplina é poder escolher o que eu quero ir. Eu quero ir de A para B, e como se faz isso? Eu preciso questionar. Como é que se faz isso? Ah, não sei. Então, eu preciso pesquisar, preciso perguntar, preciso avaliar, e, a partir daí, montar uma disciplina. Para isso, precisa lucidez, consciência, vontade, para poder evoluir, como eu li ali do Kardec na Gênese. Preciso de inteligência para discernir e vontade para fazer aquilo acontecer, para que esse senso moral se desenvolva e que se abrandem em nós os costumes, porque os costumes eles são pertinentes a uma época, a uma forma de ver o mundo, e os costumes da humanidade precisam avançar. Nós nos acostumamos a competir, nós nos acostumamos a guerrear, nós nos acostumamos a nos apegar a coisas materiais e temos dificuldade, estamos tentando, estamos iniciando um processo de abrir os horizontes para o que é real e transcendente, para o que nos eleva em direção a Deus. Então, eu falei que tem muitas influências, as influências da matéria, as influências das próprias experiências, às vezes a gente nem se dá conta. Nós sofremos experiências, passamos por experiências muitas vezes difíceis na infância. Todos nós, de alguma forma. E essas experiências modulam as nossas respostas emocionais. Porque a criança está muito aberta, respostas que a gente vai ter ao longo da vida. Alguma pessoa vai me dizer assim, eu sou tímido, eu tenho dificuldade de me expressar. A timidez não é um sentimento natural. A gente desenvolveu, porque vivemos contextos de repressão, contextos de não valorização, e aí temos dificuldade. Mas eu vou me justificar porque passei isso na infância, na adolescência. Não, passou. O que você vai fazer com isso agora é outra coisa. Nós temos a possibilidade de transformar agora. Então, trazer a nossa mente para o agora, prestar atenção, avaliar onde nós estamos, o que nós desejamos verdadeiramente para nós, e usar a nossa vontade para alcançar aquilo que a gente quer. Todos nós, isso é da lei. A lei é perfeita, é justa, todos nós vamos evoluir. Queirando ou não, nós vamos evoluir. Isso é o único determinismo que existe. Precisa evoluir. Então, é que nem aquele ditado que é muito dito no meio espírita. Ou vai ser pela consciência, pelo amor, ou vai ser pela dor. A dor vem empurrando. Então, a dor não é nosso inimigo, a dor é nosso professor, é nosso amigo, nos estimula para crescer. Vamos agradecer a dor e ver o que a gente pode aprender. Ao invés de ficar preso nos velhos hábitos, de reclamar, de se sentir inferiorizado, de se excluir, vamos ver como eu posso mudar. E sempre pode. Todos nós temos essa possibilidade. E temos sempre ajuda para tudo aquilo que a gente desejar. Deus não está distante, Ele está em tudo. Está na gente. A força divina está nos impulsionando sempre, nos convidando sempre a dar mais um passo. Não é brigando nem com a gente, nem com os outros, nem com a vida, que a gente vai conseguir avançar. Também não é negando que existem os problemas. Precisamos olhá-los, porque os problemas são desafios. Não adianta fugir, porque vem com a gente. Para onde quer que a gente vá, a gente vai carregar quem nós somos. E quem nós somos atrai a realidade que a gente vive. Então, todos nós temos a possibilidade de, usando a vontade ativa, despertando cada vez mais a nossa consciência, buscando o aprender, porque nós estamos aqui para aprender, todos nós na Terra, aprender tudo o que nos leve a nos aproximar de Deus e nos realmente possa fazer feliz. Isso é o convite à nossa reflexão. E fica a perguntinha para cada um de nós: o quanto eu estou utilizando a vontade ativa a favor do meu crescimento? Porque a evolução não acontece de forma passiva. Precisa ter ação. Precisa querer e buscar os recursos para andar. Então, todos nós podemos e evoluiremos
mais facilmente se ativarmos o despertar da consciência e utilizarmos essa alavanca poderosa da vontade ativa em nossas vidas. Que isso tudo possa ficar para a nossa reflexão, que a gente possa, ao longo, não só desse dia, mas ao longo dos próximos dias, da semana, utilizar da melhor forma possível o nosso tempo. Sair do processo mecânico automatizado e usar o processo consciente, lúcido, através do exercício da vontade ativa. Vamos, então, fazer a nossa prece, agradecendo a Deus pela oportunidade de cada momento, por essa oportunidade de reflexão, de aprendizado. Vamos dizer assim: Pai Celeste, graças te damos, Senhor, por mais este momento, por mais essa oportunidade de crescimento. Graças te damos pelo amparo incessante que nos chega, através dos mentores da espiritualidade maior. Graças te damos, Pai, pelo teu amor infinito, pela tua suprema misericórdia, que está sempre nos acolhendo, nos estimulando, nos envolvendo, nos renovando. Graças te damos, Senhor, pelos poucos passos que já conseguimos dar na tua direção, pelo pouquinho de lucidez que estamos alcançando. E rogamos, Pai, fortaleça a nossa fé, ajuda-nos a desenvolver a humildade e o desejo sincero de crescermos, de nos desenvolvermos na tua direção. Assim, Senhor, agradecidos por tudo, em teu nome, em nome de Jesus e dos mentores amados que aqui se encontram, damos por encerrada esta atividade. Que assim seja.